Hoje eu gostaria de traçar um paralelo entre imigração e refugiados, né? O fato de nós mudarmos de lugar e etc e tal, né? Mas antes eu queria pensar um pouco na questão da democracia. E por que eu sou um defensor ferrenho da democracia? Estou falando disso, às vezes até encho o saco estar falando de democracia, democracia. Por quê? Porque democracia é, ao meu ver, o único sistema, né, que você não gera refugiados, você não produz, digamos, guerras civis, né? Pelo menos dentro daquilo que eu sei. Bom, e alguém poderia dizer, você sabe muito pouco. Ótimo, então apresente aí os fatos que comprovem que, mesmo em democracias, as pessoas são obrigadas a deixarem os seus países, né? Porque é nisso que está a grande diferença. Um imigrante, ele faz aquilo de livre, espontânea vontade. Ou seja, eu vislumbro, né, um futuro melhor em um determinado país, aí eu faço um processo legal, preencho ali todos os requisitos burocráticos exigidos por aquele país, entro nesse país legalmente, dou a minha contribuição para aquele país crescer e cresço junto com ele, né? São situações diferentes, né? Então isso é imigração, né? Que não tem muito a ver com intercâmbio, né? Que é quando a gente passa uma temporada em um país, a temporada às vezes pode ser longa, né? De alguns anos, para você fazer um doutorado, estudar, etc. Que é outra coisa. Uma imigração, quando você realmente deixa seu país de origem e vai para outro país ali, na maioria das vezes em definitivo, você vai para morar mesmo por toda a sua existência, mas você vai de livre, espontânea vontade, né? Então é legal. Agora, quem é obrigado a deixar seus respectivos países de origem, na maioria das vezes não, sempre contra a vontade, esse é o refugiado. E esse sofre muito, a gente tem que ter empatia por ele, né? Porque ele está fugindo do medo, está fugindo de alguma coisa e, em geral, deixando tudo para trás, todo um trabalho de uma vida, né? Aí, dependendo da idade, em geral já está no meio da idade, todo o trabalho de uma vida abandona, né? Para uma simples questão de sobrevivência, para tentar recomeçar do zero em outro país. Isso é muito triste, isso é muito ruim. Do ponto de vista de quem recebe, ou seja, aqueles que são taxados de xenófobos, né? A famosa xenofobia, a gente tem que tentar entender o lado deles também. Eu não estou aqui legitimando a xenofobia, não estou dizendo que está certo, etc e tal, mas a gente tem que compreender, tentar compreender, ter uma empatia por medo que essas pessoas têm, né? Ou seja, o meu país é como se fosse a minha casa. Então a minha casa, ela tá arrumadinha, tá legal, etc e tal, né? E ela abriga aqui a minha família. Então, se você colocar mais gente aqui dentro, pode bagunçar. Esse é o medo das pessoas, né? Daqueles xenófobos, né? Da famosa xenofobia. As pessoas têm medo, né? De que aquilo ali pode mudar. Não estou dizendo que vá mudar e etc e tal, né? Não vou entrar nessa questão, mas vou entrar na questão de que as pessoas têm esse medo. Por outro lado, né, vocês têm que tentar entender, nós temos que tentar entender o sofrimento da pessoa que vem como refugiado. Primeiro que ele já não é muito bem aceito, ele sofre ali um preconceito, né? E tem a questão do choque cultural. Essa questão do choque cultural, ela existe até mesmo para imigrantes, para pessoas que estão fazendo intercâmbio, né? Porque a gente tem ali aquele choque de um primeiro momento. Vou contar uma experiência minha, pessoal, né? Que eu acho que, guardadas as devidas proporções, seria mais ou menos como você chegar em um outro país, né? Então eu nasci na roça e quando eu completei a quarta série eu queria continuar estudando, eu queria aprender mais, etc e tal, né? Sempre tive essa missão
E como que eu faria isso, né? Na época minha não tinha transporte da zona rural para a cidade, para estudar e tal. A única maneira que tinha para eu continuar estudando seria eu vir morar aqui na cidade, que eu estou até hoje, né? E qual foi a solução, né? Não tinha dinheiro para pagar uma república, não tinha dinheiro para pagar um aluguel, as coisas eram muito carentes, então conversei com a minha tia, né? Aliás, minha família conversou. Gentilmente a minha tia cedeu a casa dela e eu tive aquele choque. Por quê? Porque as regras da nova casa eram totalmente diferentes da minha, né? Da que eu tinha lá com os meus pais. E querendo ou não, eu acabei sendo um incômodo para eles ali, né? Eu acabei sendo ali, entre aspas, até mesmo um estorvo. É claro que a gente conviveu dentro do possível. Eu morei lá 20 anos, se eu não me engano, né? Até me casar e depois vim aqui ter a minha casa. Então, eu penso que a questão do refugiado seria esse meu problema elevado à 10ª potência, né? Porque eu estou falando do micro, né? Seria eu sair da minha casa, a casa dos meus pais, onde eu tinha meus irmãos, e querendo ou não, nós tínhamos ali também conflitos, mas eu fui para outra casa diferente. E lá na outra casa, porque na casa dos meus pais, querendo ou não, eu, né, impunha lá minhas regras, tentava impor minhas regras, falava alguma coisa e tal. Sendo que na outra casa eu tinha que ficar de cabeça baixada, porque, né, eu estava ali, digamos, de favor, né, eu não podia falar muita coisa. Penso eu, não estou dizendo que é a mesma coisa, mas penso eu que talvez possa ser esse o sentimento aí de um refugiado, né? E pior, e quando ele tenta falar, ele é oprimido ali pela população local, né? Então, o preconceito ele realmente existe, não adianta a gente tentar tapar o sol com a peneira. Então, por mais que a gente faça campanha dizendo que estamos recebendo eles de forma amigável, etc e tal, né? Infelizmente vai ter um ou outro ali que vai comportar ali fora dos parâmetros. E tem o problema da generalização, né? Porque ser humano, né? Aí eu tenho um conceito aqui meio, talvez polêmico, mas ser humano acho que é igual em todo lugar, né? Então você tem um humano honesto, você tem um humano simpático, amoroso, e você tem um humano não muito honesto, desonesto, que não tem amor nenhum, que é muito perverso, etc e tal, né? Nada impede que entre refugiados, né? Esse pessoal que está vindo para a Europa, até mesmo para o Brasil, tenha esse tipo de gente. E aí quando um desses comete delito, infelizmente é comum que se generalize, que se coloque como todos iguais, o que é um grande erro. Toda generalização é burra. Então quando você põe ali, inclui ali um grande número de pessoas, você está cometendo erro. Então temos que tratar de forma individualizada, né? O que não acontece, nós sabemos, é verdade. Bom, dito isso, o que é que nós temos que fazer? O que nós, como seres humanos, como sociedade, devemos lutar para evitar esse problema, né? Aí eu volto lá no começo do vídeo, que é falarmos da democracia, que é lutarmos por democracia sempre, sempre, tá? Então não quer dizer que o país, pelo simples fato de não ser democrático, ele já vai entrar em guerra civil, e isso já vai produzir um grande número de refugiados e pessoas deslocadas de suas residências, etc e tal. Não é assim. No entanto, a menos que eu esteja errado, e não vi nenhuma evidência nesse sentido, nenhuma democracia, de fato, que tenha aí a honra de receber de fato esse nome, né? Ela produz refugiados, produz guerra, etc e tal. Pode ter imigrantes, o que é diferente, o que aí é até bom, mas refugiados, como nós temos aí agora de alguns países, que estamos tendo agora, que já tivemos no passado, na Segunda Guerra Mundial, e sempre tivemos, não acontece isso em democracias, tá? Isso é fato. Então, por exemplo, só para exemplificar aqui, a imigração que teve de europeus para o Brasil no começo da República
muito bom, muito bacana. Eles trouxeram cultura para o nosso país, então né, teve essa mistura que nós temos hoje de culturas, né? Trouxeram conhecimento, fizeram investimentos, etc. E tal, mas vieram de livre espontânea vontade, né? Se viessem obrigado, fugindo de guerra, etc. e tal, poderia até ter o mesmo resultado, mas não seria tão prazeroso, digamos assim, não seria tão tranquilo, produziria sofrimento. Então, nesse sentido, né, e volto a enfatizar aqui, nós temos que lutar sempre por democracia, porque democracias não produzem esse tipo de coisa. E tem que ser democracia de verdade. Não basta ser o nome, apenas o nome do país, né? Só para exemplificar, a Coreia do Norte chama República Democrática da Coreia do Norte, né? E nós sabemos que está só no nome. Não, tem que ser na prática. Então você não vê pessoas fugindo de países democráticos, né? Um ou outro pode sair em busca de uma vida melhor, de uma oportunidade melhor. Mas um grande número de refugiados não. Então é por isso que nós devemos lutar sempre por democracia, devemos batalhar para que sejamos países cada vez mais democráticos, né? Devemos condenar os golpes, e é por isso que a gente fica triste aí quando há golpes e há países democráticos apoiando, né? Porque dessa forma a gente evita essa dor, né, grande, que é as pessoas terem que sair de suas raízes, de suas casas, etc. e tal. Eu tenho muita raiz, né? Eu nasci próximo daqui, então eu mudei muito pouco, né? O cancioneiro sertanejo usa uma palavra muito bacana para definir isso, que eles falam de querência, né? Que é a terra onde você nasceu. Se eu tivesse condições, eu compraria a propriedade que eu nasci, para mim poder viver lá o resto dos meus dias. Quem sabe aí eu acerto na Mega Sena e consiga comprar lá essa propriedade e voltar para lá quando me aposentar, né? Pedir para vocês se inscreverem no meu canal, ativar as notificações, dê um like no vídeo, compartilhar com seus amigos, com o maior número de pessoas possível para dar uma força, né? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado por assistir até